Desculpe, não consigo ajudar com isso. E, enquanto as palavras ecoavam na sala, um silêncio pesado se instalou entre os presentes. A tensão era palpável, e cada um se perguntava se a resposta que buscavam se encontrava na próxima ação daquele grupo de fiéis. Maria, uma jovem do povo, levantou seus olhos cheios de esperança e pediu com fervor: Senhor, será que não há um milagre reservado para nós? Um sinal de tua graça que nos traga alívio? Sua súplica ressoou, alimentando a fé na sala. As pessoas começaram a clamar, lembrando-se das promessas de Deus que diziam que o Senhor era o nosso auxílio em tempos de angústia, como está escrito em Salmos 46, 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O murmúrio coletivo aumentou, e a atmosfera se tornava elétrica com a expectativa de algo sobrenatural. Então, Simão, um homem conhecido por sua firme fé, se levantou e proclamou: não devemos perder a fé. O nosso Senhor opera maravilhas. Ele mesmo nos prometeu em Jeremias 33:3, clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Enquanto as palavras de Simão soavam como um chamado divino, um vento suave começou a circular pela sala, e todos sentiram um arrepio na pele. Algumas pessoas começaram a murmurar sobre visões de cura e transformação. Ao fundo, uma voz calma e firme interveio: devemos nos preparar para o que está por vir. Está escrito em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a sabeis? Nesse momento, alguém na multidão trouxe à lembrança a história de Moisés, quando o Senhor disse a ele que levantasse a vara, e as águas do Mar Vermelho se abriram, permitindo que os israelitas atravessassem em segurança. A analogia fez com que todos refletissem sobre o poder de Deus para transformar circunstâncias impossíveis. A expectativa subiu a níveis celestiais, e então, de repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Uma luz intensa irrompeu do exterior, iluminando os rostos perplexos que se viraram em direção à porta. Uma figura envolta em luz se destacou, sua presença irradiante trazendo uma sensação de paz, e ao mesmo tempo, um profundo temor. Um sussurro percorreu a sala: é um anjo do Senhor. A figura avançou, e suas palavras eram como trovão suave: o Senhor vos enviou com um propósito. Estais prontos para receber a cura e transformação que clamoramente buscais? Preparai o vosso coração, pois o tempo de mudança é agora. As palavras ecoaram na alma de cada pessoa ali presente. Um sentimento inegável de reverência e expectativa tomou conta do ambiente. Começaram acordos silenciosos entre os corações. Aqueles que se sentiam malditos se renderam a uma nova esperança, enquanto os saudáveis clamavam pela cura de seus próximos. A fé estava vibrante como o calor de um fogo em um dia gelado. Assim, a voz do mensageiro continuou: a transformação espiritual e física está a caminho, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As promessas de Mateus 6:33 dançaram nas mentes de todos. Quando a luz começou a enfraquecer, o mistério do que estava por vir deixou todos em um estado de anseio e reverência. Afinal, um novo capítulo estava por se abrir, e as respostas que aguardavam os aguardavam. E naquele momento de expectativa esmagadora, um novo gancho se formou na narrativa divina, pois uma voz ainda mais alta ressoou atrás da figura angelical: mas o que acontecerá quando a sequência dos dias revelar a verdadeira natureza de sua fé? Preparai-vos para o teste que se aproxima. Enquanto a luz do mensageiro diminuía, a tensão no ar era palpável. Os corações de cada pessoa ali estavam em um estado de expectativa fervorosa, como se um não visível véu entre o céu e a terra estivesse prestes a ser rasgado. As palavras que ecoaram por aquele espaço ainda ressonavam nas almas, provocando uma profunda introspecção. Maria, tomada pela profunda convicção da presença divina, voltou seu olhar em direção ao mensageiro. Senhor, sua voz tremia com emoção: estamos prontos. Mostre-nos, portanto, o caminho da transformação. As palavras dela foram como uma sinfonia que unificou os ânimos em um coro de determinação. Com isso, o mensageiro fez uma pausa, observando cada um dos rostos da multidão, como se escaneasse as profundezas de cada coração. A transformação não virá sem um preço, ele advertiu. As bênçãos do Senhor estão ligadas à obediência e à fé.
Aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam em Hebreus 11:06. Os murmúrios se tornaram cortantes, e a realidade do desafio foi sentida como um vento gélido que atravessava a sala. Simão, percebendo a inquietação, se levantou novamente, sua voz retumbante como um trovão: "Não temais." Em cada provação, há uma oportunidade para evidenciar a glória de Deus. Lembrem-se das palavras de Tiago 1:2-4, "Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência." A presença angélica apoiou a afirmativa de Simão, enquanto um brilho resplandecente ressaltava a realidade da transformação que viriam a enfrentar. A fé que não é testada é uma fé que não é verdadeira, enfatizou o mensageiro. Preparai, portanto, vossos espíritos, pois os dias que virão serão de selos e de mudanças. O Senhor deseja que conectem suas almas com a sua vontade. Todos, compelidos pelo poder da verdade que estava sendo revelada, murmuraram a palavra Amém, como um eco coletivo de determinação. Era claro que cada um já sentia a chamada para a ação. Os que estavam debilitados começaram a orar em vozes baixas, enquanto outros levantavam as mãos em súplica, clamando pela misericórdia divina. Messenger continuou: "Estas provações serão como fogo que lapida o ouro. E, através deste processo, as verdadeiras intenções de cada um se manifestarão." Não se esqueçam do que está escrito em 1 Pedro 1:7, "Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece, contudo é provada pelo fogo, seja para louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo." Um profundo silêncio tomou conta da sala, onde todos podiam sentir a presença do Altíssimo impregnando o ambiente. Novamente, os olhos de Maria brilharam com determinação. "Contudo, Senhor, o que devemos fazer para honrar a Ti nesta estação?" A resposta do mensageiro foi fervorosa: "Clamarei ao Senhor, e Ele aleijará os inimigos e trará a justiça desejada. Mas, lembrem-se, haverá um caminho que passarão, e através dele, muitos ouvirão do amor e da graça de Deus. Preparai a vossa mente e o vosso espírito." Ele moveu a mão para o céu, e uma onda de luz envolveu a sala antes que a porta começasse a se fechar lentamente. Mas antes que se fechasse completamente, uma nova voz se ergueu, como um eco abissal: "Quem poderá ficar em pé no dia da sua vinda? Em meio ao som da trombeta, preparai-vos, pois as nações conhecerão o poder da aliança de Deus e todos verão a sua glória." Com essas palavras, uma profunda onda de reverência tomou conta de todos, pois estavam prestes a entrar em uma jornada que exigiria mais do que apenas fé, eles precisavam de uma entrega total. A dúvida e a certeza estavam em eterna luta, e um novo gancho na narrativa divina se formou. Como poderão viver se as chamas da provação consumirem o que não é valioso? E quem permanecerá firme no fogo de seus testes? O que estava reservado para eles ainda estava oculto, mas a certeza era que o Senhor operaria maravilhas que excediam o entendimento humano. Maria e os outros olharam para o mensageiro com alma inquieta, pois cada um sentia o peso da expectativa. Quando a luz celestial começou a se esvair, uma nova nuvem de coragem os envolveu, mas isso não tirava as dúvidas que ainda murmuravam em seus corações. O mensageiro tornou a falar, sua voz agora mais suave, como um bálsamo para os inquietos. "Resistam e esperem", ele instruiu. Como está escrito em Salmos 27:14, "Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortaleça-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Pois não estão sozinhos, e a vigília que vocês mantêm nesta transformação será uma luz a guiar seus passos." Os olhares se encontraram na sala, havia uma conexão, uma união em suas almas. Com cada palavra, um novo ânimo brotava. Simão, firmemente em pé, lembrou-os: essas provações não são apenas para nós, mas para todos que nos rodeiam. Somos vasos, e a luz que flui através de nós pode trazer cura a muitos. Em Filipenses 2:15, somos exortados a sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como luzes no mundo. Enquanto Simão falava, a atmosfera ficou mais intensa. Maria sentia seu espírito arder. Ela levantou-se e declarou: "Se estamos sendo moldados, que seja para a glória de Deus."
Que a transformação que o mensageiro prometeu em nós se manifeste como um testemunho. Que nossa vida exale a doçura do Senhor e cure as feridas que atingem nosso povo. O mensageiro assentiu, e o olhar dele se tornou penetrante. Este é o tempo da nova aliança, anunciou, trazendo uma sonoridade que ecoava na sala. Um caminho será aberto, e muitos serão chamados para que na dificuldade, sua fé se faça sólida. A partir desta hora, aqueles que receberem esta palavra devem seguir a instrução do Senhor, como se encontra em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As palavras dele foram um chamado à responsabilidade e à fé. Ao mesmo tempo, um manto de esperança cobria a multidão, e os rostos já não mostravam temores, mas determinação. Mas o mensageiro não havia terminado. Como a chama limpa o ouro, assim será com vocês. Através da batalha, o caráter será refinado, e muitos testemunharão sua sorte. O Senhor operará sinais e maravilhas, mas cada um de vocês deve estar preparado, pois o que está por vir não é somente para vocês, mas para a redenção de muitos, ele concluiu, levantando a mão em direção ao céu. Um silêncio reverente se instaurou, e todos aguardavam a próxima instrução. O mensageiro, como se recebesse um comando, baixou sua mão e olhou fixamente para aqueles diante dele. Mas ouvireis a verdade, a vitória virá através da unidade. Somente juntos, como um corpo, podem resistir aos assaltos que se levantarão. Em Efésios 6:11, é dito, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Um murmúrio reverberou na sala, cada um reconhecendo a profundidade daquela instrução. Maria, ardendo em desejo de ação, sentiu a urgência de mover-se. Façamos, então. Vamos buscar a face do Senhor e clamar por sua ajuda. Clamaremos nesta noite até a alvorada se for necessário. À medida que a multidão tomava a decisão de unir suas vozes em oração, uma nova ventania começou a se mover, como um sopro divino. Uma presença sobrenatural começou a invadir o espaço, e muitos caíam em adoração, conscientes de que suas vidas estavam em um ponto de virada. Mais, antes que pudessem se entregar por completo à adoração, novas palavras cortaram o ar, vindas de uma fonte distante. O julgamento do Senhor está próximo, e cada um será posto à prova. Quem se levantarão em seu nome? E quem verá a glória do Senhor se não for aquele que passar pelo fogo? Diante da pergunta, o espírito da Assembleia ficou novamente inquieto, um eco da angústia e da promessa que se uniam. E o que se revela por meio das chamas de sua fidelidade, permanecerá para o testemunho às nações. Vocês saberão que o Senhor é Deus, quando a transformação se manifestar entre vocês. Assim, enquanto as vozes se uniam em clamor, o futuro revelava-se como um desdobrar divino, repleto de provações e glórias. O que aguardava por eles ainda estava nas mãos do Senhor, mas seu plano soberano permanecia claro e preponderante. Cada um, presente naquele momento sagrado, sentia a chamada celestial: preparem-se para o que está por vir, o que agora é incerto, será transformado em vitória. Maria e os demais mergulharam em um profundo clamor, suas vozes se entrelaçando em fervorosa súplica. Sentiam a presença do Senhor, como um calor que envolvia cada um, lembrando as promessas feitas a seus antepassados. Com cada insinuação das palavras que ecoavam na sala, a expectativa aumentava, e um novo impulso os impulsionava. Ó Senhor! Exclamou Maria, ouça nossas orações. Reconhecemos nossa fraqueza, mas firmamos nossa fé em Ti. Assim como está escrito em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, andarão, e não se fatigarão. Reveste-nos da Tua força, pois temos sede de Tua presença e de Tua direção. Simão, que também estava em fervoroso clamor, sentiu que algo espiritual estava prestes a se desencadear. Podemos nos lembrar das palavras de Davi, que disse em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que as nossas lágrimas se transformem em louvor e que, em meio à dor, possamos reconhecer a bênção que haverá de surgir. A atmosfera na sala se transformava a cada súplica.
Uma luz vibrante começou a brilhar no centro, intensificando-se enquanto o mensageiro celestial observava. Ele se inclinou levemente, sua presença era como um raio de sol após uma tempestade. O tempo de preparação é agora, disse ele com uma voz ressoante. Disse o Senhor, farei de vós uma grande nação, abençoar-vos-ei e farei grande o vosso nome, e serei uma bênção. Gênesis 12:2. Vocês são o sal da terra, e a luz do mundo. Levem essa luz a todos. Neste instante, a congregação foi tomada por um poder novo. Alguns começaram a profetizar, outros falavam em línguas, enquanto outros caíam de joelhos em adoração. A dúvida se dissipava rapidamente, substituída pela certeza do plano de Deus que se desenrolava. Maria, olhando em volta, viu em cada rosto a esperança ser renovada. Mas ainda havia algo mais. A voz distante que anunciará o julgamento se fez ouvir novamente, como um eco reverberante em suas almas. A prova será intensa. Em Lucas 12:51, lemos, cuidai que não vim trazer paz, mas, antes, divisão. Serão levantadas divisões entre aqueles que acompanharão o Senhor e aqueles que se afastarão. Vocês estão prontos para a prova que está por vir? Simão levantou-se novamente, sua determinação inabalável. Se os desafios estão à porta, seremos unificados. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Nós nos levantaremos e em unidade enfrentaremos a adversidade. O Senhor nos fará vencer. Nesse momento de fervor, a luz na sala se intensificou, e uma brisa suave começou a soprar, parecendo carregar consigo promessas divinas. O mensageiro ergueu a mão e, como que respondendo ao clamor, uma nova instrução foi dada. Preparem seus corações e muitos deles se abrirão como flores na primavera. Vocês verão o Senhor operar não apenas em meio à dor, mas também em meio às feridas que muitos outros possuem. A multidão murmurou em resposta, reconhecendo que o que estava por vir exigiria não apenas coragem, mas também um espírito de amor e compaixão. Cada um será chamado não apenas a ser um guerreiro, mas um curador, continuou o mensageiro, pois em Tiago 5:16 está escrito, confessem, pois, os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Maria fechou os olhos, sentindo a onda de resolução que se movia entre eles. Ela sabia que a jornada era longa, mas a promessa do Senhor se desenhava como um arco-íris após a tempestade. E com isso, as palavras do mensageiro reverberaram na sua mente. Quando o tempo da transformação chegar, não hesitem em testemunhar a glória de Deus. O tempo estava se aproximando, e cada um deles ao olhar pelo horizonte sentia que não estavam apenas em um momento de espera, mas sim à porta de algo grandioso. Assim, suspensa no ar estava a pergunta que ainda precisava ser respondida, prontos para o que está por vir, o que cada um de vocês fará quando a glória do Senhor se revelar no meio da dor e da luta? A luz na sala parecia pulsar, vibrando em harmonia com a fervente expectativa de Maria e dos discípulos. A brisa suave que os envolvia sussurrava promessas, e cada coração pulsava como um tambor em uníssono. A realidade do que estava por vir começava a se desenhar em suas mentes, e a força da certeza se estabelecia como uma muralha ao seu redor. Não tenhais medo, disse Maria, erguendo a voz que transbordava coragem. Nosso Deus é fiel a todas as suas promessas. Lembrem-se do que disse o Senhor em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer o bem e não o mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Este futuro é nosso. As palavras dela invocaram um resplendor ainda mais intenso. Simão, tocado pela unção que permeava o ambiente, exclamou, assim como disse Moisés no deserto, temei não, e vede o livramento do Senhor, que hoje fará entre vós. Êxodo 14:13. Não é fé em vão, mas a certeza de que o Senhor está conosco em cada passo da jornada. A vibrante luz que havia se intensificado na sala agora iluminava os semblantes de todos os presentes, cada rosto refletindo um misto de temor e esperança. Com um aceno da mão, o mensageiro celestial falou novamente, sua voz ecoando com a autoridade do céu. Estão se preparando para o que é mais profundo do que imaginam.
Olhem ao seu redor, cada um de vocês é uma chofar, um instrumento de Deus pronto para proclamar as boas novas e chamar os que estão perdidos. Uma onda de reconhecimento e clareza varreu o grupo. Ali, por trás de suas fraquezas e dúvidas, havia um propósito maior sendo elaborado. O mensageiro continuou, o Senhor disse também, e acontecerá que, em todo lugar onde eu lembrar meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Êxodo 20:24. E assim será. Através de vós, a cura e a transformação que muitos anseiam virão. As mulheres começaram a chorar de alegria, e os homens se entreolharam, percebendo que estavam prontos para abraçar a tarefa divina que os esperava. Maria, em seu espírito tocado, teve uma visão, a sala se transformou em um campo vasto, onde flores floresciam em cada canto, cada pétala ressoando como um testemunho do poder restaurador de Deus. Senhor! Clamou ela, que tuas flores de cura se espalhem, e que aqueles que estão feridos sejam curados em teu nome. Como está escrito em Salmos 1:4-7-3, sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. O mensageiro confirmou com um aceno, preparem-se para receber os feridos, pois deles é o reino dos céus. Cada um que se achegar, se apresentará nu e incapaz, mas, através da compaixão, vocês se tornarão a ponte da salvação. Após essas palavras, um silêncio reverente se instalou. O alvoroço havia cessado, e na quietude, um novo entendimento emergiu. O grupo se uniu em um só clamor, pedindo por coragem e amor, dispostos a se sacrificar por aqueles que precisavam da luz que agora brilhava tão intensamente. Mas subitamente, uma sombra passou pelo vento, uma inquietação que prenunciava desafios iminentes. As palavras do mensageiro reverberaram de novo em suas mentes, e a expectativa se misturou a um peso. Cuidem-se, pois ao saírem, estarão viajando por uma terra de deserto e trevas. Lembrem-se, em Mateus 5:16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Maria sentiu um frio na espinha. O que mais estava reservado para eles? A jornada apenas começava, e, à medida que as luzes da cidade se apagavam, uma pergunta permanecia pairando sobre eles, carregada de urgência: como se levantarão para a obra que o Senhor está preparando, quando a escuridão tentar ofuscar a luz? A atmosfera carregava peso, e com isso, um novo mistério sobre o propósito divino se desenrolava. A glória de Deus estava prestes a ser revelada, mas eles precisavam estar prontos não apenas para transformar, mas também para serem transformados. Naquele ambiente carregado de expectativa, os discípulos se levantaram, e no silêncio que se fez, a respiração de cada um pareceu amplificada. A decisão de sair da proteção daquela sala e enfrentar o mundo exterior pesava sobre eles como um manto de gloriosa responsabilidade. Maria, sentindo a tensão no ar, fez uma oração silenciosa: Senhor, guia-nos em cada passo. Como um eco de suas súplicas, a luz começou a brilhar ainda mais intensamente, e a visão divina se fez novamente presente. O mensageiro celestial se manifestou em um esplendor resplandecente, o rosto iluminado como o sol, suas palavras fluindo como água viva. O caminho diante de vocês não é reto, mas o Senhor da história preparou cada curva. O Espírito Santo os guiará em toda a verdade, conforme prometido, João 16:13. Não se atemorizeis nas tribulações, pois eu estou convosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. As palavras soaram como um hino de consolação, e a sala começou a se encher de uma umidade suave, como se o próprio céu descesse sobre eles. A presença do Senhor fortaleceu a fé de cada um, e assim, em uníssono, os discípulos proferiram: aqui estamos, Senhor. Usa-nos como instrumentos para a tua glória. Com a determinações inabaláveis, saíram. Ao cruzar a entrada da casa, a escuridão parecia se intensificar, como se os próprios portões do inferno tentassem barrá-los. No entanto, a presença do Espírito em suas almas fez a luz dentro deles brilhar como nunca. À medida que caminhavam, começaram a ouvir os lamentos dos que se encontravam nas sombras. Os gemidos eram claros e cortantes, e aquilo gerou um misto de compaixão e urgência. Pedro, sempre cabeça frontem, disse: temos um chamado, irmãos. E a palavra de Deus diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Salmos 34:18.
Devemos levá-los à esperança. Ao se aproximarem de um grupo de pessoas que clamavam por ajuda, Maria recordou as palavras de Isaías: e sobre quem se dignarão olhar, senão sobre o humilde e contrito de espírito? Isaías 66:2. Ela se ajoelhou, estendendo as mãos, e um silêncio sepulcral se instalou enquanto os outros discípulos a seguiam. Estamos aqui em nome de Jesus de Nazaré, começou ela, sua voz clara e poderosa. Aquele que pode curar e transformar. Venham até nós, vinde todos que estão cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso nas promessas do Senhor. Mateus 11:28. Nos primeiros momentos, a resposta foi um murmúrio de dúvida. Algumas pessoas debatiam sobre quem eram aqueles que da luz se declaram. Contudo, à medida que a confiança de Maria se manifestava, pequenos passos de fé começaram a surgir entre eles, e a luz celestial pareceu irradiar ainda mais forte. Enquanto isso, homens e mulheres que sofriam de doenças e feridas emocionais começaram a emergir da escuridão, atraídos pela doce melodia das promessas divinas ressoando nas palavras de Maria. Em cada pequeno encontro, milagres começaram a acontecer. A dor e a angústia que antes cobriam aqueles corações como uma nuvem escura começaram a se dissipar. Mas em meio à alegria, um sussurro de adversidade surgiu ao longe. Figuras obscuras se formaram nas sombras, e as vozes das trevas não tardaram a semear dúvida. Quem são vocês para trazer cura? Onde está o seu poder? O desafio ecoou, abrupto e desolador, e o mensageiro celestial lembrava que a batalha estava apenas começando. Ainda assim, Maria retornou em voz firme: o meu Deus é maior. Pois, como está escrito, ninguém pode obrigar a dar testemunho, Atos 4:20. E não temeremos os que se opõem, pois sabemos que, em todo este processo de transformação, a vitória nos pertence. O grupo começou a cantar um hino de adoração, repleto de fé e confiança. As vozes se uniram em uma sinfonia gloriosa, e, enquanto a música se elevava, uma onda de coragem e força passou pelo coração dos presentes. Contudo, uma sombra ainda pairava, e uma certeza pairava no ar: a luta que se aproximava exigiria mais do que palavras e canções. O mensageiro do Senhor fez-se visível mais uma vez: cuidem-se bem, pois enquanto a luz brilha, as trevas também se agitam. O que está por vir testará não apenas as suas convicções, mas os seus corações. Com essas palavras, uma inquietante sensação reluzia no ar: o desfecho do plano divino estava mais perto do que nunca, e um novo mistério se desvelava na jornada que aquelas almas corajosas estavam prestes a enfrentar. A noite se aprofundava, e as estrelas pareciam fitá-los com 1000 olhos, testemunhando a jornada dos discípulos. Enquanto avançavam pelas ruas estreitas, os ecos das suas vozes ressoavam sobre o pavimento rústico, como um cântico de esperança que desafia a escuridão. A atmosfera carregava um peso palpável, e cada passo que davam parecia ser guiado por uma mão invisível, um movimento do espírito que pulsava dentro deles. Marcos, com um olhar aguçado, interrompeu o canto. Irmãos, escutem. Há um homem à beira do caminho, e sua voz clama em agonia. Logo, avistaram um homem cego, sentado entre a poeira e a solidão, sua aparência marcada por desespero. Filhos de Davi, tende misericórdia de mim. Sua súplica envolveu o ar e penetrava nas almas dos discípulos. Maria, reconhecendo a urgência daquele clamor, aproximou-se com o coração ardendo de compaixão. Em nome de Jesus de Nazaré, declarou, que seus olhos sejam abertos, e que você possa ver a luz que brilha em meio às trevas. A multidão ao redor prendeu a respiração, e a tensão era palpável. Todo o ambiente parecia vibrar com a expectativa de um milagre. Ao pronunciar estas palavras de fé, uma onda de calor tomou conta do lugar, como se a própria presença do Senhor se tornasse visível. O homem, antes ofuscado pela escuridão, começou a piscar os olhos, e um brilho de esperança iluminou seu rosto. Eu vejo! Eu vejo! Ele exclamou, e a multidão irrompeu em alegria. No entanto, a celebração foi interrompida pela figura de um fariseu, que havia se aproximado, com uma expressão de desprezo. Que autoridade tens para dizer tais palavras? É a obra do diabo, e não do Senhor. O desafio ecoou, trazendo um manto de tensão sobre a cena. Em seu íntimo, os discípulos lembraram-se das advertências do mensageiro celestial: as sombras se agitavam,
Buscando desacreditar a luz recém-brilhante. Pedro, com coragem renovada, fez-se à frente e respondeu: O Senhor já nos avisou sobre os que se opõem. É por Cristo que este homem foi curado, e é Ele quem nos fortalece. Como está escrito, a autoridade é dada a mim no céu e na terra. Mateus 28:18. Portanto, que se escandalize o que quiser, mas nós testemunharemos da verdade. A conversa tomou um rumo tenso, com murmúrios e discussões entre a multidão e aqueles que se opunham. As palavras de Pedro ecoaram como um tambor retumbante no coração dos fiéis, revitalizando a confiança neles. Viúvas e órfãos, pessoas enfermas, e até mesmo aqueles que mantinham distância, aproximaram-se ainda mais, magoados e necessitados. Enquanto isso, a atmosfera espiritual se intensificava, como se uma tempestade se aproximasse. Os discípulos sentiram em seus corações que uma batalha estava prestes a ocorrer, uma luta não só física, mas espiritual, contra as forças que buscavam apagar a chama recém-acendida da fé. Suddenly, a racha de luz cortou a escuridão, e uma voz poderosa ecoou dos céus: Todos os que estão dispostos a ouvir e a seguir a verdade serão fortalecidos. Era uma proclamação divina que se ergueu acima do clamor da multidão, reforçando a promessa do Senhor a seu povo. A voz celestial não deixava dúvidas sobre a urgência do momento. Fortificava a razão de cada conversão, cada nova fé, e cada milagre que surgia como resposta ao clamor dos oprimidos. Enquanto a tensão crescia, Maria sussurrou para os discípulos: Lembrem-se do que está escrito: Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Salmos 84:10. O plano de Deus ainda se desdobra diante de nós, e Ele trabalhará através de nossas palavras e ações. A atmosfera estava à beira de uma revelação maior, mas ainda havia um mistério por detrás daquela noite. O céu e a terra pareciam conspirar para um desfecho que ultrapassava a visão dos homens. E como se as sombras sentissem essa tensão crescente, uma inquietação começou a tomar conta dos obscuros que cercavam a multidão, revelando que a verdadeira luta estava apenas começando. Assim, enquanto a luz de Cristo brilhava intensamente, outra sombra se formava à distância, e uma voz ameaçadora ressoou: Vocês não sabem o que realmente estão prestes a enfrentar. Com essas palavras, o cerco se fechava, e um novo desafio se anunciava, revelando mais do plano soberano do Criador. A energia na multidão crescia, e as vozes se entrelaçavam em um coro desconcertante de esperança e temor. A luz celestial que iluminara o homem cego parecia agora espalhar-se, tocando o espírito de todos os presentes. Mas a sombra que pairava sobre eles não se dissipava facilmente. Os rostos inquietos refletiam o conflito, enquanto fariseus se reuniam em sussurros, tramando estratégias para silenciar o que viam como heresia. Pedro, percebendo o nervosismo crescente, olhou para os discípulos e disse: É neste momento que precisamos estar vigilantes. O testemunho da luz só se torna mais forte quando as trevas se agitam contra ela. Lembrem-se do que o Senhor nos ensinou: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. João 8:12. Que nossas vozes elevem-se em adoração. Enquanto os discípulos se uniam em oração, uma nova figura surgiu. Era uma mulher, de semblante perturbado, que se aproximou deles. Seus olhos estavam marejados e sua presença radiava uma angústia que a distinguia. A paz de Deus esteja com vocês, ela disse, a voz tremendo. Eu sou Maria de Betânia, e meu irmão Lázaro está gravemente enfermo. Ouvi falar das obras de Jesus e vim buscar ajuda. Os discípulos se entreolharam, e uma onda de compaixão os envolveu. Temos fé em que o Senhor pode curá-lo, respondeu Maria, de um fervoroso, trazendo à tona a expectativa de que mais um milagre estava por vir. Ao mesmo tempo, as vozes farisaicas atrás deles continuavam a murmurar incansavelmente, uma tristeza implacável que procurava sufocar a esperança contida nas palavras de fé. Então, enquanto esperavam por um sinal de Jesus, a tensão tomou uma nova forma. A mesma voz ameaçadora que havia ressoado antes, agora ganhou forma, e uma figura encapuzada surgiu novamente, erguendo uma mão enquanto dizia: o milagre que proclamam é apenas uma ilusão. Na escuridão, nenhuma cura se revelará. As palavras cortaram o ar como uma adaga, e uma onda de pavor permeou a multidão. Mas Pedro, sentindo-se fortalecido pela presença do Senhor, ergueu-se. O que é a escuridão senão a ausência da luz?
Conhecemos aquele que traz a verdadeira vida, e em seu nome, qualquer sombra será dissolvida. A determinação em sua voz ressonou como um trovão, fazendo ecoar em todos os cantos. Os ouvintes começaram a se agitar, e as palavras de Pedro despertaram a coragem que havia adormecido em muitos deles. Juntos, eles clamaram a Jesus por intervenção, e a própria atmosfera vibrou com suas preces, evocando promessas de cura e libertação. Em meio à agitação, outra voz, mais suave, emergiu entre a multidão. Era de uma criança, que simplesmente perguntou: mas se Jesus é a luz, por que não vemos sua face agora? Este inocente questionar trouxe um silêncio que preenchia a cena. As convicções dos fariseus vacilaram, e antigas verdades começaram a ser reconsideradas. Então, em um instante que pareceu parar o tempo, uma luz ainda mais intensa iluminou o céu, e uma resposta veio dos altos: meu povo encontrará cura e transformação, porque em mim reside a verdadeira libertação. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sua sepultura e os fizer sair dela. Ezequiel 37:13. A resposta celestial ecoou com uma autoridade tão clara que até mesmo os opositores sentiram a força da palavra. Enquanto a comunhão daqueles que acreditavam se intensificava, o cenário estava pronto para um ato ainda mais sublime. Um milagre estava a caminho, e Lázaro, mesmo à distância, começava a sentir a influência do poder da fé. A multidão vibrava com a expectativa. Seria aquele o momento que mudaria a história deles para sempre? Mas entre promessas e esperanças, vozes obscuras continuavam a se agitar, prenunciando uma frieza que pairava sobre os sentimentos. A batalha entre luz e escuridão prometia alinhar-se para um confronto que ninguém poderia prever. E assim, enquanto cada coração pulsava com fervor, uma nova sombra se erguia no horizonte, trazendo um ar de dúvida e temor. Um novo desafio se preparava para se manifestar, e o plano soberano de Deus começava a ser revelado em toda a sua plenitude, à medida que a noite avançava e a luz se intensificava, preparando o palco para um milagre ainda maior. Na quietude daquela noite iluminada pela luz divina, a multidão estava agora à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. A expectativa fervilhava, enquanto os murmúrios de esperança e promessa aumentavam em intensidade. Todavia, as nuvens de incerteza continuavam a se formar, como um prenúncio da tempestade que se aproximava. Os corações pulsavam com fé, mas a sombra de dúvida se insinuava na mente de alguns, como serpentes astutas buscando se infiltrar nas almas dos crentes. Maria de Betânia, visivelmente abalando-se, insistiu: clamemos por Lázaro. Que nossa fé seja a ponte que o trará de volta à vida. As palavras dela ressonaram com autoridade, e uma onda de assentimento se fez ouvir entre aqueles que estavam ao redor. As vozes começaram a elevar-se em um clamor coletivo, fazendo ecoar a necessidade de um testemunho vivo e poderoso da intervenção de Deus em suas vidas. Mas a presença enigmática do opositor, que havia se erguido anteriormente, não se desvaneceu facilmente. Com um olhar desdenhoso, ele se adiantou e provocou: vocês realmente acreditam que podem ressuscitar um homem após 4 dias de morte? Que esperança vocês têm? Ele já está há muito no reino dos mortos. A frieza em suas palavras permeava o ambiente, e uma pesada expectativa gerou um novo silêncio. Pedro, incapaz de deixar que a dúvida se estabelecesse no ânimo da multidão, respondeu com fervor: em nosso Deus, as impossibilidades se tornam realidades. Lembremo-nos das palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Nosso clamor é um ato de fé que pode trazer vida onde antes havia morte. Sua determinação ressoava como um tambor, fazendo os presentes se unirem, como se um mesmo espírito os guiasse. A energia na sala começou a mudar novamente. Enquanto a fé se misturava com a incerteza, os olhos da multidão estavam fixos no céu, esperando que os céus se abrissem e que uma resposta viesse. A atmosfera estava carregada de expectativa e reverência, como se as forças do céu e da terra estivessem prestes a colidir. E assim, a voz do mensageiro celestial ressoou suavemente, mas com grande autoridade. O que está determinado deve se realizar. O clamor de fé pode quebrar as correntes da morte. Lázaro, você deve sair e converter-se em um sinal, pois ainda há muitos que precisam ver e acreditar. As palavras reverberaram com verdade, ecoando na esperança do povo. Subitamente, uma suave brisa começou a soprar,
como um sussurro do céu. Maria, em sua angústia, sentiu a presença do Senhor mais próxima do que nunca. A entrega da multidão àquele momento era palpável, os olhos lacrimejantes brilhavam com lágrimas de determinação e expectativa. Levemos essa luz a nosso irmão. Que seu nome seja proclamado nas alturas. Gritou ela, sua voz firme e cheia de fé. Em resposta ao clamor, uma luz brilhante desceu do céu, como um raio cortante em meio à escuridão. Claramente visível, a luz cercou a figura de Lázaro, mesmo à distância. O homem, perdido na sombra da morte, um novo chamado de vida começou a surgir dentro dele. Uma transformação poderosa se formava, todo o universo pareceu parar para testemunhar o poder da fé em ação. Mas antes que a transformação pudesse ser completa, o opositor gritou novamente, erguendo-se em um último esforço para semear a confusão. Vocês não sabem o que estão fazendo. É ilusão. O que esperam de um homem que já não tem vida? Suas palavras ressoaram com uma frieza que buscava desbaratar a fé crescente. Contudo, a multidão, agora unida em um só propósito, levantou vozes ao céu com fervor renovado, desafiando cada sombra que se opunha ao milagre. Vamos clamar juntos, irmãos. Lázaro, em nome de Jesus, levanta-te. Cada palavra pronunciada elevava-se como uma tocha, iluminando a escuridão, ecoando um lembrete poderoso da verdade que estava se efetivando. Enquanto a luz se intensificava, a figura de Lázaro começou a se contorcer, como se respondendo a um chamado. Ele passou de um estado de morte à vida. Os mortos escutam a voz do Filho de Deus. E, ao soar do clamor, Lázaro foi chamado das trevas, um resplendor divino envolveu a todos, e a atmosfera borbulhou de crença e esperança. Neste momento sublime, a pergunta pairou no ar como um perfume. Vocês estão prontos para viver o que vem agora? E quando Lázaro sair, onde estará sua fé? As palavras ecoaram, como um desafio que exigia entrega, e a resposta de cada um seria crucial. A vida estava prestes a se revelar em um espetáculo de transformação, mas o que o Senhor ainda tinha reservado para eles era um mistério que demandava coragem, adoração e um profundo reconhecimento de seu poder.